Fala, gente! Começando mais um almoço com a Fiel, primeiro desta semana, para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos falar sobre Fabinho Soldado. É verdade essa história que o Fabinho Soldado já está demitido para dezembro? Quero falar sobre isso no programa de hoje. Vamos também falar sobre a cobrança que teve o elenco entre eles após a derrota para o Santos. Vou te contar os bastidores disso tudo. Também a política do Corinthians se está atrapalhando ou não o dia a dia do CT Joaquim Grava e muito mais. Está começando mais um Almoço com a Fiel. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você. Vem almoçar comigo. E eu convido você. Vem tomar um café comigo. O programa de hoje tem o apoio do nosso querido e maravilhoso restaurante Sete Mares, que fica na Estrada das Lágrimas, em São Caetano do Sul, onde muitos corintianos têm ido conhecer, porque é um lugar maravilhoso, fantástico, e quem vai sempre volta, porque o restaurante Sete Mares é maravilhoso. Tem o melhor, meu amigo, o melhor buffet, tem o melhor rodízio de peixes e frutos do mar, tem um festival do camarão, né, neste mês. Enfim, tem tudo no restaurante Sete Mares. Tem um espaço kids, é enorme. Hoje não existe mais restaurantes tão grandes assim, né? Um salão enorme, maravilhoso lá no restaurante Sete Mares. Então você pode ir lá conhecer, que você vai gostar muito. E o café por minha conta depois, tá? Você que for lá, cafezeira e cafezeira, terminou de almoçar ou jantar, pode pedir um cafezinho lá pro chefe Simon, também pro meu querido Wesley Calcin. É por minha conta para você, né, tomar aquele café também maravilhoso do restaurante Sete Mares. Mas o que comanda lá é a culinária do chefe Simon, né, que é sensacional, por isso que está aí na televisão. O chefe Simon está brilhando. Ó, e tem mais, hein? Lá na parte de cima existem 3 salões nobres, lindos, maravilhosos. Sempre ocorre final de semana lá, festas de casamento, enfim, você pode fazer seu evento corporativo, muita coisa lá no restaurante Sete Mares, maravilhoso, Estrada das Lágrimas, em São Caetano do Sul. Tem espaço kids, eleito para mim o melhor de São Paulo, um dos melhores de São Paulo. Ó, aqui ó, @restaurante Sete Mares. Vamos embora. Ó, já vou avisando você, o almoço com a Fé hoje é gravado, por quê? Eu não tiro férias nem folga, né? Então não tenho. Então eu estou nesse exato momento, né, com a graça de Deus, na estrada, fazendo uma viagem essa semana e farei o conteúdo, como sempre, né, da viagem. Não estarei no estúdio, mas vai ter blend hoje, vai ter café da Fiel, amanhã vai ter almoço, tudo. O conteúdo segue normalmente, só que hoje, para eu conseguir, né, chegar no horário lá do check-in, eu resolvi fazer gravado, tá? Que aí me facilita, né? Chego um pouco mais cedo e já chego já no meio do caminho apurando na estrada, enfim, já chego já para gravar o blend, né? Trabalho, aqui é trabalho. Então quando eu chegar já no hotel, né, já chego já para estar já gravando o blend de informações para vocês. Vamos lá, vamos falar do Corinthians, tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje. Fabinho Soldado vai deixar o Corinthians? O Jorge Nicola cravou, tá? Que o Corinthians tem feito uma limpa, né? Está demitindo aí alguns dirigentes e que o Fabinho Soldado é o próximo, inclusive tem data, né? Em dezembro, o Soldado deve deixar o Corinthians, tá? Olha, eu apurei muito em relação a isso sobre o Fabinho Soldado. E o que eu posso dizer para vocês é que não dá para cravar que o Fabinho vai sair. Mas se você falar assim, Samir, você sempre tem aquele, além da boa informação, você sempre tem aquele discernimento bom, aquele feeling, né, de jornalista, são mais de 20 anos de carreira. O que você acha? Eu já até comentei isso com vocês, e para mim a minha opinião, eu estou humilde, tá? É a melhor a minha definição, eu estou humilde hoje, hein? É a melhor em relação à situação do Fabinho Soldado. Eu acho que se ele for campeão da Copa do Brasil, né, com o Corinthians, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o Corinthians está na semifinal, né, pega o Cruzeiro,
eu acho que existe uma chance do Fabinho ficar. Olha só que ponto chegamos, né? Mas eu acho que, então, assim, se for campeão, existe uma chance. Quer dizer, nem se for campeão, eu garanto que o Fabinho permaneça, tá? O Osmar gosta dele, mas como todo presidente, existe um grupo, né, pensante ali. É claro que a última palavra sempre vai ser do Osmar, e o Osmar tem autoridade, velho. Ele cobra, é, às vezes o pessoal pensa, Osmar, né? Eu já ouvi as conversas, o velhinho, é pacato, ele cobra forte. Se a última palavra é a dele. Mas eu acredito que se o Corinthians não for campeão da Copa do Brasil, o Fabinho Soldado não vai permanecer, tá? Aí eu tô, né? Não tenho a informação que o Nicola tem de falar, ó, alguém chegou e falou assim, ó, já tá demitido para dezembro. Mas eu acredito que se não ganhar a Copa do Brasil, ele vai ser demitido, porque o Osmar só não demitiu na transição, quando, né, o Osmar passa a ser presidente do Corinthians, para não chamar toda a pressão para ele. Porque se ele demite, né, o Fabinho Soldado agora, ou quando ele assume, a pressão ia toda para ele. Se perder a Copa do Brasil, a culpa seria dele, porque que mandou o Fabinho embora, né? Enfim, se, por exemplo, fosse para a zona do rebaixamento, a culpa seria dele, porque que mandou o Fabinho embora. Então ele não tomaria nenhum passo agora em relação a Fabinho Soldado. Então, por isso, tá? Eu acredito que o Fabinho só não foi demitido por essa questão. E eu acho que vai ser demitido se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil. E acho que tem chance de permanecer se ganhar a Copa do Brasil, mas não está garantido. Hoje existe aí um Corinthians do CT e outro do Parque São Jorge. O Dorival Júnior falou sobre isso, né, que a política atrapalha bastante. Então o Fabinho está incomodado, o Dorival Júnior está incomodado. O médico, né, do Corinthians, o André Jorge, ex-médico agora do Corinthians, né, o André Jorge, chefe do departamento médico, ele, ele disse, né, ele disse que o Osmar contratou um novo médico por questão política, né, foi por conta do pedido do Fran, ele deixou isso claro, e o Fran, em nota oficial, confirmou que realmente sugeriu que a contratação do Galotti, e disse, o Fran confirmou, tá? Em nota oficial, mas disse que era um médico, né, que tem um grande currículo e por isso que sugeriu. Então, o que o André Jorge falou, o ex-chefe do departamento médico do Corinthians, se confirmou pelo Fran. Então, assim, existe aí nessa essa questão política que o Dorival, o Fabinho, muita gente, né, muita gente já está incomodada com isso. Aí o Dorival, após a vitória, né, do último final de semana, né, foi uma vitória importante, né, do Corinthians por 1-0, e diante do Atlético Mineiro, e o Dorival, abre aspas, disse o seguinte: eu já me posicionei lá atrás. Não é saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida com o nosso dia a dia. É natural que tenha uma interferência assim, de uma maneira ou de outra. Vai envolver de uma forma direta o elenco, né? Os funcionários, o clube. É uma situação que tem que ser resolvida. É natural que a gente torça pelas melhores soluções em todos os clubes, que a política seja cada vez mais evidente no dia a dia de todos os ambientes, de todos os clubes. Não é saudável, respondeu. Então, assim, né, o Dorival Júnior, ele admite aqui, né, que a política atrapalha e, enfim, lá no CT, né, estão todos aí incomodados em relação a essa questão política, tá? Então, eu já comecei puxando, né, o almoço com a Fiel. Deixa o like aqui, tá? Canalhas, deixa o like, não esqueça o like. Seus canalhas, não esqueça o like, tá? Canalhas e canalhas de todo o Brasil. E aí, o, o, o Dorival incomodado com a política, o Fabinho também, o médico que saiu também, e jogadores também. O Maicon deu uma entrevista no pós-jogo, né, ali no campo, né, saída de campo, né, ainda na saída de campo, e ele, né, se mostrou bastante incomodado ali com a política do clube, né, falou que atrapalha, enfim, até
condicionou a permanência dele com a política do clube. O pessoal gosta, né, do Michael, é um jogador que está evoluindo bastante dentro de campo, e talvez exista alguma chance dele permanecer. Mas depois a gente fala mais sobre isso também no blend de informações, enfim. Agora, houve uma cobrança, tá? Eu quero pular para esse lado. Houve uma cobrança do elenco corintiano, do Dorival Júnior e entre os jogadores, após a derrota para o Santos. Eu defendi o Dorival, né? E falei para vocês que a culpa não era do Dorival, porque eu tinha informação. E a informação agora se confirma aí na boca dos atletas do Corinthians, tá? Qual era a informação que eu tive? Que a culpa era dos jogadores. Não foi uma questão tática, foi a postura, né? Ali a mênica, né, do Corinthians naquela partida, que acabou, né, causando aquela derrota vexatória para o Santos. Poderia ter sido uma goleada até maior, né? Foi uma derrota, né, por 3-1, não foi uma goleada, mas poderia ter sido uma goleada mais vexatória ainda do que foi aquela derrota, por conta da postura dos atletas. O Dorival falou algo que eu tinha confirmado para vocês. Dentro do Corinthians, vocês lembram de eu ter falado isso? Dentro do Corinthians foi considerada a melhor semana de treinos dos últimos tempos. Com variação tática, com mudança de tática, com intensidade. Foi um baita treino na data FIFA. De repente, ninguém acreditou no que viu na Vila Belmiro, os jogadores andando em campo, né? O Bidon fez um partidaço contra o Atlético Mineiro, gostei demais do Bidon, né? Fez uma jogadaça, inclusive, no gol do Maicon. Mas por que ele se arrastou em campo, não se escondeu contra o Santos? Andou em campo, o Maicon andou em campo, né? Mateuzinho, vários jogadores. Então isso tem que acabar no Corinthians, né? O Memphis estava todo empolgado, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Será que ele vai ter essa empolgação contra o Vitória da Bahia? Cara, e houve essa cobrança. A gente precisa jogar todo o jogo, a gente precisa ter vontade todo o jogo. Então, quer dizer, os atletas do Corinthians admitem que tem jogo que eles não têm vontade de jogar, né? Porque a cobrança foi essa. Não dá para jogar muito uma partida e nada na outra. Cara, o torcedor corintiano não tem certeza de nada. Não tem certeza de nada. Você ganha um jogo, próximo você perde de uma maneira vexatória. No outro, você ganha jogando que você dominou o adversário. Contra o Santos, tomou 3, poderia ter tomado mais. Contra o Atlético Mineiro, fez 1, poderia ter feito mais. Não tem padrão. Não tem padrão nenhum. E aí houve uma cobrança, né, entre os atletas, houve uma reunião na sexta-feira, no CT Joaquim Grave, e a cobrança foi forte, no sentido de que, né, isso precisa parar de acontecer. O elenco, né, tá se cobrando para que isso não venha acontecer mais, tá? A gente viu, né, algumas frases, né, por exemplo, né, da inconstância do Corinthians. O Maico relatou isso, né, na saída de campo. Ó, a gente teve uma reunião muito boa ontem, porque nós estamos no Corinthians e essa oscilação não pode existir. Tem um dado que não conseguimos vencer 2 partidas seguidas, e isso é um dado que no Corinthians não existe, diz o Maico. A tabela mostra essas oscilações. Nossa equipe merece estar em um lugar mais acima. Nós temos que lutar esses últimos 9 jogos que restam para a gente colocar o Corinthians numa situação melhor. Então já há essa definição. E o Dorival Júnior falou aquilo que eu havia dito para vocês, né? Nos preparamos bem para o jogo do Santos e não entendemos o rendimento. A postura que adotamos na partida, não entendemos. Ficamos sem uma explicação palpável. Eu acredito que precisamos encontrar uma regularidade e uma identidade nossa para que possamos ir a campo com a consistência daquilo que estamos planejando. Fizemos muitos jogos com qualidade, equilíbrio e posse de bola, mas em algumas delas a gente acaba sucumbindo à condição imposta pelo adversário. É um desafio que estamos enfrentando, disse o Dorival Júnior, tá? Enfim, né, foi uma semana turbulenta, teve a derrota para o Santos, teve o caso José Martins sumido, teve a demissão do médico, né? E foi uma semana daquelas, né? Então a gente agora é aguardar para que essa semana seja boa, né? E o Corinthians tenha um bom desempenho aí contra o Vitória em Salvador, tá?
para não falar Vitória da Bahia, né? O pessoal fica bravo lá. Jogo que ocorre no Barradão no próximo sábado, às 16 horas. Tá certo? Gente, muito obrigado pelo carinho de todos. Estejam orando aí pela minha vida, né? Estou na estrada nesse momento, em viagem. Que Deus abençoe essa semana nossa grandemente, que seja uma semana de paz, de alegria, né? Uma semana de vitórias. Eu sempre, né, oro, né, para que a semana comece de uma maneira maravilhosa para todos nós, né? Você que nos assiste também. Sempre falo, né? Você que está desempregado, que seja uma semana de portas abertas. Você que está doente, que seja uma semana de cura, né? Você que está com alguma crise na família, que seja uma semana de restauração, né? Para todos, né? Enfim, e vamos embora para que essa semana seja abençoada, né? Que Deus venha estender a mão dele sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, que seja uma semana maravilhosa. Eu aguardo vocês no Blend hoje, às 4h30 da tarde, tá? Aguardo vocês no Café da Fiel às 19 horas. Apesar de estar em viagem, eu não paro. Samir Carvalho não tem folga nem férias, né? Claro que a gente leva a família para um ambiente melhor, né? Diferente, né? Para sair da rotina, isso já ajuda bastante, mas a gente continua com o nosso trabalho, porque não podemos parar, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Sempre lembro vocês de deixar o hype. Agora você pode deixar o hype já nesse vídeo. Anuncie sua marca no Café do Setorista, tá? Não esqueça que tem um Café da Fiel às 19 horas. Os nossos 2 programas ao vivo, né? O Almoço da Fiel e o Café da Fiel, tá? Não esqueça o nosso canal de Zap para você seguir, porque tem tudo lá e é o começo de tudo. Eu jogo todos os links lá. Tem o Instagram, que tem um conteúdo exclusivo, como um Café no Intervalo, para você me seguir, tá bom? Lá no Instagram, tá? E aí eu, né, sempre conto aí com vocês, tá? Se inscreva na Café TV, que é maravilhosa e vai estrear, né? E eu tô aí, o público tá aumentando e tá do jeito que eu quero, vai aumentando o público para quando a gente for fazer a primeira live já tem um número razoável aí de simultâneos para a gente começar o nosso jornal Tapa na Mesa, que vai ser sucesso, tá? Tem mensagem de Deus, enfim, tem dicas de café, né? Talk café. Então é o seguinte, o link tá na descrição, vou fixar aqui no topo, pedir pro Doug não fixar aqui no topo do chat, tá? Para você seguir a Café TV. Ainda pesquisando você não acha, porque eu não pus o primeiro conteúdo. Mas já vai lá, porque eu tô sonhando com 5 mil inscritos para estrear, mas eu vou estrear antes, com certeza, até por respeito e carinho a vocês, tá? Vocês merecem. Canal de cortes, que voltou com tudo aí, tá bom? Então não esqueça aí do nosso canal de cortes, tá com conteúdo todos os dias, tá? O nosso canal de cortes. Então, vamos para cima, né? Vamos para cima, ó. Tá aí, tá? Se inscreva aí no canal de cortes, né, da gente, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe. Não esqueci nada? Acho que não, né? Não esqueci nada. Um forte abraço, que Deus abençoe. Ó, deixa o like, deixa o hype e eu volto no Blend de Informações. Beijo no coração, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu.